Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ao estudo sobre jejum, compreendendo o jejum. Muitas pessoas estão perguntando aí nos comentários: pastor, como é que eu faço o jejum? Qual é a forma correta de jejuar? E existem muitas dúvidas acerca deste assunto. E eu sei que você deve estar curioso para saber como é que nós também fazemos o jejum. Bom, eu vou passar aqui a explicação conforme eu aprendi do Senhor, conforme eu tenho uma visão sobre o jejum, mas nada melhor do que trazer as Santas Escrituras como base para o ensino do jejum, tá bom? Então eu quero que você abra a palavra de Deus agora no livro de profeta Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 3, e leia comigo. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras de jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritará e ele dirá: eis-me aqui. Oh, glórias a Deus, aleluia. Queridos, a importância do jejum. Antes de explicarmos esse texto de Isaías 58, o livro do profeta considerado profeta messiânico, eu quero trazer para você os benefícios do jejum, a importância do jejum. Para que serve o jejum? O jejum é muito importante, a ciência já explica a importância do jejum na área medicinal, na área física, mas falando na área espiritual, que é esta área que vamos abordar, o jejum ele é muito importante para o crescimento espiritual. O jejum é muito importante para a sensibilidade espiritual. O jejum é muito importante para trazer conexão com Deus. O jejum mortifica a carne. O jejum traz a submissão ao Espírito. E o jejum vai fortalecer e fazer com que o Senhor te alcance com misericórdia. Então o jejum ele aproxima as bênçãos do Senhor. O jejum afina o homem, afunila o homem para a conexão direto com o Pai. Então são benefícios maravilhosos para o jejum, tá bom? Então vamos entender o texto. Isaías, profeta Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 13, ele está dizendo: olha, vocês estão jejuando, estão afligindo as vossas almas, mas não sabem vocês que esse jejum que vocês estão fazendo, de aflição, de sofrimento, que vocês ficam se abatendo, se vestindo de saco e cinza, se humilhando, mas todavia vocês jejuam para os próprios deleites, ou para debater sobre os próprios jejuns que estão fazendo. O que é isso? Quando você vê essa passagem do profeta Isaías, a gente consegue fazer uma menção exatamente ao posicionamento, ao pensamento, à visão de Deus e à visão de Jesus Cristo, que ele fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, ele diz: olha só, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é que Jesus está dizendo e o que é que o profeta Isaías, inspirado por Deus, está dizendo? Porque muitas vezes os homens eles querem jejuar com seus próprios deleites, ou para aparecer, ou para mostrar que está jejuando, ou também com um pensamento e um propósito egoísta.
A primeira regra para que possamos entender sobre o jejum a primeira regra: o jejum não pode ser de forma alguma egoísta. Eu não posso jejuar simplesmente para querer aparecer e mostrar que eu tenho a unção de Deus na minha vida. Eu não posso jejuar para querer mostrar que Deus está comigo. Eu não posso jejuar para estar discutindo e debatendo sobre a lei, sobre o Espírito, sobre santidade, sobre revelação. Isso não é o objetivo principal do jejum. O objetivo principal do jejum é trazer a misericórdia e a justiça de Deus. Eu não posso apenas jejuar e ficar jejuando e mostrando para os homens que eu estou jejuando. É isso que Jesus está explicando em Mateus capítulo 6, versículo 16, que os hipócritas, os fariseus, muitas das vezes, eles jejuam para aparecer e ficam com o rosto desfigurado, eles ficam mostrando que estão abatidos. Então o jejum é uma ferramenta espiritual para que você possa crescer no reino, na dimensão do Espírito, mas na sua intimidade com Deus. Por isso que Jesus fala: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, que o Pai te recompensará publicamente. Então o jejum não pode ser egoísta. O jejum tem que ser para que você venha se humilhar, mas a humilhação para que venha trazer a justiça de Deus. Eu venho me humilhar, eu venho sofrer, eu venho me afligir, eu venho pagar o preço, a mortificação da carne, para aproximar a minha vida no altar de Deus, para que eu venha ser utilizado por Deus para salvar vidas, para curar vidas, para abençoar vidas, mas não com o propósito egoísta, não com o propósito de soberba ou vanglória. Esse não é o objetivo do jejum. A segunda regra: o jejum é particular, é seu e Deus, não precisa estar falando para todo mundo, porque tem gente que, pelo amor de Deus, está fazendo jejum e fica com aquela cara desfigurada, fica, não, hoje não sei o que, estou jejuando. Não precisa falar que está jejuando. Quem está jejuando não mostra que está jejuando. Você tem que mostrar para Deus que está jejuando, não para os homens. Não precisa ficar mostrando que está jejuando, que passou não sei quantas horas sem comer, que está pagando o preço. Não é correto você mostrar para os homens que está jejuando. Compreende? Então a segunda regra: intimidade com Deus em secreto. O que a gente pode falar um pouquinho mais sobre jejum e entender sobre jejum? Pastor, eu não sei sobre deixar o alimento. Tem gente que deixa uma manhã sem tomar o café. Tem gente que faz jejum e diz: não vou beber mais refrigerante. Tem gente que faz o jejum e diz: não vou assistir televisão. Irmãos, pelo amor de Deus, isso aí não é um jejum bíblico. O jejum bíblico é conforme a palavra mostra. A Bíblia vai dizer que quando Jonas, o profeta, ele vai para Nínive, direcionado por Deus, e ele foge, ele vai para Tarsis. Mas quando ele se redireciona pelo Espírito do Senhor e pela direção de Deus, a Bíblia diz que ele chega em Nínive, contra aquela cidade, e ele vai como profeta repreendendo aquela cidade, porque a imundícia daquela cidade subiu até Deus. E a Bíblia vai dizer que grande foi o medo e o temor que eles tiveram quando o profeta chegou avisando que o Senhor dos céus, o Criador dos céus e da terra, ia destruir Nínive. E a Bíblia vai dizer que em 3 dias, e aqui começa a regra para entendermos sobre o tempo, como ficar, como fazer e o que fazer e o que não fazer no jejum. Essa é a terceira regra para entendermos. A Bíblia vai dizer que desde o rei até os mais novos, as crianças e até os animais ficaram sem comer e sem beber por 3 dias. Então é sobre isso que a gente vai bater, nessa tecla aqui. A Bíblia vai dizer que no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, quando Mardoqueu estava em ameaça juntamente com o povo judeu, os judeus estavam sendo ameaçados por causa de Amã, por causa de um tratado, e ali a rainha Esther, juntamente com Mardoqueu, se prepuseram, se colocaram na brecha, na disposição do Espírito, e se humilharam, e se vestiram de saco e cinza, e passaram 3 dias sem comer e sem beber. Então, biblicamente, 3 dias a gente pode ver relato e exemplo de pessoas como profetas e pessoas comuns que tomaram a iniciativa de chamar a atenção de Deus, porque o jejum chama a atenção de Deus. Então vemos aqui no texto de Jonas o exemplo da cidade de Nínive, que tinha 120 mil almas, e eles se humilharam e Deus se agradou e ouviu a oração deles, as súplicas deles, e Deus teve misericórdia e mandou o profeta ir lá
e avisar para eles que alcançaram misericórdia, juntamente com Mardoqueu e a rainha Esté e os judeus alcançaram misericórdia com 3 dias. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas pessoas querem fazer jejum, aí fazem jejum de uma forma errada e não conseguem ter resultado nem êxito, e ficam se queixando e queixando contra Deus, e queixando contra os homens, se queixando contra si mesmo. Se você não tem condições de fazer um jejum ainda de um dia todo, de 20 horas ou de 3 dias, não faça, porque é perigoso. Eu não estou aqui para dizer para você fique 3 dias ou fique 40 dias, porque o teu corpo não vai suportar. A gente vê no relato de Êxodo 34, que Moisés, quando subiu ao monte para receber as tábuas, os 10 mandamentos, ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Note que a Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu, mas a gente vê muitos exemplos de pessoas que se afligiram e até partiram para a glória mesmo, porque passaram do limite. Você tem que entender o seu limite, e lembrando, você é homem, você não é Cristo, você não é Moisés, você é um homem, você está em um nível de espiritualidade muito inferior a Cristo e a Moisés. Então entenda o seu limite, porque algumas pessoas querem passar 40 dias sem comer, muitos já morreram com isso. Mas eu vou falar algo pessoal, que algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que o senhor faz o jejum? Geralmente, eu comecei fazendo jejum, eu comecei uma manhã, uma tarde. Hoje eu consigo, pela misericórdia de Deus, e o meu corpo já está acostumado, eu consigo passar 16 horas, até 17 horas. Pastor, o senhor fica 3 dias? Não fico, irmão. Não vou ser hipócrita aqui e falar que fico 3, 4 dias. Não fico, irmãos. Mas é o suficiente. Esse tempo que eu fico, de 16 horas, 17 horas em jejum, é o suficiente para que eu consiga do Senhor alcançar a misericórdia e ter resultados no jejum, tá bom? Então esse negócio de fazer o jejum, cortar a televisão, cortar a internet, isso aí, irmãos, não é jejum de crente não, tá? Desculpa, mas esse crente aí está muito envolvido com as coisas do mundo para fazer um jejum de, vou cortar os alimentos. Eu sei que a Bíblia fala sobre a questão de Daniel e 21 dias, que ele não se contaminou com os manjares do rei, mas é outra questão, tá bom? Quando eu estou no jejum, eu não bebo água, mas geralmente quando eu vou ministrar, eu passo, digamos, eu acordo de manhã, vou dar um exemplo prático, eu acordo de manhã, como uma fruta, como uma goiaba, uma banana, e aí não faço mais nada. Acordo de manhã, 9h30 da manhã, eu ingeri uma banana e uma goiaba, daí para frente, por diante, eu não vou comer mais nada, eu vou ficar direto sem comer nada. E aí eu fico o dia todo. Mas lembre-se, irmãos, quarta regra: não adianta ficar sem comer e não orar, porque o principal está aqui, irmão, orar e ler a palavra, está na comunhão, está na intimidade. Por quê? Porque na hora do jejum vai ter contra-ataque do mal, coisas vão começar a acontecer, porque o diabo vai querer te parar no jejum, porque quando você jejua, você abre portas espirituais. É como você está falando em línguas estranhas e se edificando a si mesmo, você começa a combater e a avançar no nível do Espírito. Então quando você estiver jejuando, lembre-se, não é somente falta de alimento e falta de água, tem que ter palavra e oração, porque é a oração e a comunhão, juntamente com o jejum, que vai te capacitar, te direcionar e te dar inspiração do céu, do alto, para que você venha a recolher os resultados do teu jejum, tá bom? Então essa é a última regra: oração, jejum, ficar sem comer, sem orar. Os gentios fazem isso, os ímpios fazem isso, os mundanos fazem isso. Então o mais importante de tudo é você se reconectar com o Criador, estar em sensibilidade espiritual e ser um instrumento nas mãos de Deus. Então eu agradeço aos irmãos. Agora atingimos o máximo do nosso vídeo, 15 minutos. Eu agradeço a você que tem assistido até aqui. Espero ter ajudado você no jejum. Vou futuramente trazer mais experiências sobre jejum, que na verdade agora é apenas um resumo de um estudo, de um ensino sobre jejum. Eu espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe. Ative o sino da notificação, compartilhe os vídeos, pelo amor de Jesus, nos ajudem. Compartilhe os vídeos e escreve aí se você gostou e se você tem alguma dica ou sugestão de um próximo vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. Shalom!